Enquanto ambientalistas discutem o futuro da Amazônia, ensaiando discursos prontos para agradar o palanque da velha imprensa, o avanço do crime organizado redefiniu a geografia da floresta. Destaque do site da Revista Oeste, do repórter Eric Mafra. O Comando Vermelho e o PCC ampliaram sua presença e no domínio territorial entre facções nos estados amazônicos. Segundo o relatório Cartografias da Violência na Amazônia, 344 municípios da região já registraram sinais da atuação criminosa. 286 sob influência do Comando Vermelho e 90 do PCC. Foram 8.000 mortes violentas apenas em 2024, aponta o estudo. Tá aí, então na tela para vocês, o estudo feito, notícia aqui do nosso site, do site da Revista Oeste. Carol Esponza, a gente sempre fala do crime organizado, a primeira região que vem à nossa mente é o Rio de Janeiro, né? Acabou que criou-se esse estereótipo em relação ao Rio. Você é carioca, vai saber falar melhor do que eu, mas a gente precisa entender e sempre estar alerta de que, infelizmente, a realidade do crime organizado domina o território do Brasil inteiro. E nós somos um país do tamanho de um continente. Geise, aqui no Rio de Janeiro tem um aplicativo que se chama Onde Tem Tiroteio, que é para o carioca poder entrar no aplicativo e saber se ele pode circular pela cidade. E aí, depois desse, criaram um novo aplicativo que mostra a expansão. O aplicativo não é da polícia, gente, são cidadãos comuns. É um aplicativo que mostra a expansão de todos os grupos terroristas, né? Dessas facções. Aqui no Rio não tem, o PCC é mais fraco, tem um Comando Vermelho, tem um terceiro comando, tem milícia, tem a tal da milícia do Zinho. Enfim, é uma briga de territórios. Mas o Rio de Janeiro, claro, é um pouco mais acentuado, mas é um retrato do Brasil e mostra o que acontece, né? O Rio de Janeiro está sofrendo com a DPF das favelas. Mostra o que acontece quando a gente tem um governo federal, quando a gente tem um Supremo leniente com o crime. As facções, elas crescem, gente, é igual barata. Cada dia que passa, se multiplica e vai espalhando pelos territórios. A porcentagem, né, da nossa cidade aqui do Rio de Janeiro que está sob barricada é impressionante, Você não consegue chamar o SAMU, você não consegue ter qualquer serviço público porque não consegue, né, entrar nas comunidades. Agora, eu tenho certeza que o carnê do IPTU sempre chega. E a Amazônia, obviamente, não ia ficar de fora disso. Todo o Brasil vai passar por isso. Isso é mais uma razão para a gente avançar com esse projeto de lei aí, antifacção, com todos os projetos de lei que a gente tem hoje no Congresso Nacional. Essa discussão é ampla. Ano que vem tem eleição tanto para presidente quanto para governador e todas as pesquisas mostram que a segurança é a primeira preocupação do eleitor. Então não tem mais como o Congresso virar as costas e como o governo não tem como o governo federal seguir com esse discurso de que precisa de mais políticas públicas nas comunidades, educação, esporte. Claro que isso é necessário, mas isso não tem nada a ver com segurança pública. A gente está num estado em guerra, a gente tem números de países em guerra civil, a gente extermina os inimigos, a gente combate os inimigos para depois entrar com política pública. Daluz, tá, então é assustador o número de mortes, né? Mais de 8.000 mortes acontecem de maneira violenta. A pergunta que a gente sempre faz é a tal da soberania, né? Se isso não é atingir a soberania de um país, realmente nós precisamos então de um novo conceito para essa palavra. Gesiane, apenas 8.000 mortes se considerarmos a estatística oficial, porque a quantidade de pessoas desaparecidas que não são encontradas depois de 1, 2, 3 anos cresce drasticamente. Enquanto o número de pessoas mortas brutalmente diminui um pouco, cresceu curiosamente e inexplicavelmente o número de pessoas desaparecidas. Será coincidência? Ou será que o dar o fim numa pessoa não ficou um pouco mais sofisticado e mais preciso ao ponto de que não se encontre mais a pessoa que morreu? E, de fato, a Amazônia está com problemas seríssimos diante do crime. Porque, lógico, segundo a legislação e muitos dos governantes, a Amazônia foi transformada num favelão. E eu explico antes que se revoltem contra mim. Não faço como crítica à Amazônia, mas o que é uma favela, senão um aglomerado de pessoas que vivem em condições precárias dentro de uma situação de ilegalidade.
Por quê? Criaram normas tão sofisticadas para os bairros do Rio, de São Paulo, do Brasil inteiro, que pessoas acabaram ficando ilegais na periferia. E a Amazônia é a mesma coisa. Não permitem nada, não permitem garimpo, não permitem mineração, não permitem a plantação de feijão, muitas vezes, que vai lá o IBAMA e bota fogo na casa do agricultor. Isso é comum, é recorrente na Amazônia. Eu falo todos os dias com o Amazonas e todas as semanas que recebo essas notícias. Portanto, tornaram aquilo tudo um ambiente perfeito para o crime. Quando você torna tudo legal, até a plantação de milho e de feijão, numa roça eu estou falando, não uma plantação gigantesca, você logicamente entrega a região ao crime organizado. E o que a gente vê é que o Rio de Janeiro de hoje é o Brasil de amanhã. A gente às vezes acha que é só no Rio de Janeiro, mas tudo que acontecia 20 anos atrás no Rio de Janeiro acontece em todo o Brasil. E assim nós vamos perdendo o controle e principalmente a qualidade de vida e a segurança. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.